Capítulo 32. Coxa de nascença. Fui dali acabar os preparativos da viagem. Já agora não me demoro mais. Desço imediatamente. Desço, ainda que algum leitor circunspecto me detenha para perguntar se o capítulo passado é apenas uma sensaboria ou se chega à empulhação. Ai, não contava com Dona Eusébia. Estava pronto. Quando me entrou por casa, vinha convidar-me para transferir a descida e ir lá jantar nesse dia. Cheguei a recusar, mas instou tanto, que não pude deixar de aceitar. Demais, era-lhe devida aquela compensação. Fui. Eugênia desataviou-se nesse dia por minha causa. Creio que foi por minha causa. Se é que não andava muita vez assim. Sem as bichas de ouro que trazia na véspera, lhe pendiam agora das orelhas 2 orelhas finalmente recortadas numa cabeça de ninfa. Um simples vestido branco, de caça, sem enfeites, tendo ao colo, em vez de broche, um botão de madrepérola e outro botão nos punhos, fechando as mangas e nem sombra de pulseira. Era isso no corpo. Não era outra coisa no espírito. Ideias claras, maneiras chãs, certa graça natural, um ar de senhora, e não sei se alguma outra coisa. Sim, a boca, exatamente a boca da mãe, a qual me lembrava o episódio de 1814, e então dava-me ímpetos de glosar o mesmo mote à filha. Agora vou mostrar-lhe a chácara, disse a mãe, logo que esgotamos o último gole de café. Saímos à varanda, dali à chácara, e foi então que notei uma circunstância. Eugênia cocheava um pouco, tão pouco que eu cheguei a perguntar-lhe se machucara o pé. A mãe calou-se. A filha respondeu sem titubear: não, senhor, sou coxa de nascença. Mandei-me a todos os diabos, desastrado, grosseirão. Com efeito, a simples possibilidade de ser coxa era bastante para ela não perguntar nada. Então lembrou-me que da primeira vez que a vi, na véspera, a moça chegara-se lentamente à cadeira da mãe, e que naquele dia já a achei à mesa de jantar. Talvez fosse para encobrir o defeito, mas por que razão o confessava agora? Olhei para ela e reparei que ia triste. Tratei de apagar os vestígios de meu desazo. Não me foi difícil, porque a mãe era, segundo confessara, uma velha patusca, e prontamente travou de conversa comigo. Vimos toda a chácara, árvores, flores, tanque de patos, tanque de lavar, uma infinidade de coisas que ela me ia mostrando e comentando, ao passo que eu, de soslaio, prescrutava os olhos de Eugênia. Palavra que o olhar de Eugênia não era coxo, mas direito, perfeitamente são. Vinha de uns olhos pretos e tranquilos. Creio que 2 ou 3 vezes baixaram esses um pouco turvados, mas 2 ou 3 vezes somente. Em geral, fitavam-me com franqueza, sem temeridade nem biocos. Capítulo 33. Bem-aventurados os que não descem. O pior é que era coxa. Uns olhos tão lúcidos, uma boca tão fresca, uma compostura tão senhoril e coxa. Esse contraste faria suspeitar que a natureza é, às vezes, um imenso escárnio. Por que bonita será coxa? Por que coxa se é bonita? Tal era a pergunta que eu vinha fazendo a mim mesmo ao voltar para casa, de noite, sem atinar com a solução do enigma. O melhor que há, quando se não resolve um enigma, é sacudi-lo pela janela fora. Foi o que eu fiz. Lancei mão de uma toalha e enxotei essa outra borboleta preta que me adejava no cérebro.
Fiquei aliviado e fui dormir. Mas o sonho, que é uma fresta do espírito, deixou novamente entrar o bichinho, e aí fiquei a noite toda a cavar o mistério, sem explicá-lo. Amanheceu chovendo, transferi a descida, mas no outro dia a manhã era límpida e azul, e apesar disso deixei-me ficar, não menos que no terceiro dia e no quarto, até o fim de semana. Manhãs bonitas, frescas, convidativas. Lá embaixo, a família chamar-me, e a noiva e o parlamento, e eu, sem acudir a coisa nenhuma, enlevado ao pé da minha Vênus manca. Elevado é uma maneira de realçar o estilo. Não havia enlevo, mas gosto, uma certa satisfação física e moral. Queria-lhe, é verdade, ao pé dessa criatura tão singela, filha espúria e coxa, feita de amor e desprezo, ao pé dela sentia-me bem. E ela, creio, que ainda se sentia melhor ao pé de mim. E isso na Tijuca, uma simples égloga. Dona Eusébia vigiava-nos, mas pouco. Temperava a necessidade com a conveniência. A filha, nessa primeira explosão da natureza, entregava minha alma em flor. O senhor desce amanhã? Disse-me ela no sábado. Pretendo. Não desça. Não desci e acrescentei um versículo ao Evangelho. Bem-aventurados os que não descem, porque deles é o primeiro beijo das moças. Com efeito, foi no domingo esse primeiro beijo de Eugênia. O primeiro que nenhum outro varão jamais lhe tomara, e não furtado ou arrebatado, mas candidamente entregue como um devedor honesto paga uma dívida. Pobre Eugênia, se tu soubesses que ideias me vagavam pela mente fora naquela ocasião, tu, trêmula de comoção, com os braços dos meus ombros, a contemplar em mim o teu bem-vindo esposo, e eu com os olhos de 1814 na moita, no Vilaça, e a suspeitar que não podias mentir ao teu sangue, à tua origem. Dona Eusébia entrou inesperadamente, mas não tão súbita que nos apanhasse ao pé um do outro. Eu fui até a janela, Eugênia sentou-se a consertar uma das tranças. Que dissimulação graciosa! Que arte infinita e delicada! Que tartufe profunda! E tudo isso natural, vivo, não estudado, natural como o apetite, natural como o sono, tanto melhor. Dona Eusébia não suspeitou nada. Capítulo 34. A uma alma sensível. Há aí, entre as 5 ou 10 pessoas que me leem, há aí uma alma sensível, que está de certo um tanto agastada com o capítulo anterior, começa a tremer pela sorte de Eugênia, e talvez, sim, talvez, lá no fundo de si mesma, me chame cínico. Eu, cínico? Alma sensível. Pela coxa de Diana, essa injúria merecia ser lavada com sangue, se o meu sangue lavasse alguma coisa nesse mundo. Não, alma sensível, eu não sou cínico, eu fui homem. Meu cérebro foi um tablado em que se deram peças de todo gênero. O drama sacro, o austero, o piegas, a comédia louçã, a desgrenhada farsa, os altos, as bufonerias, um pandemônio, alma sensível, uma barafunda de coisas e pessoas em que podias ver tudo, desde a rosa de Esmina até a ruda do teu quintal, desde o magnífico leito de Cleópatra até o recanto da praia em que o mendigo tirita o seu sono. Cruzavam-se nele pensamentos de vária casta e feição. Não havia ali a atmosfera somente da águia ou do beija-flor. Havia também a da lesma e do sapo. Retira, pois, a expressão alma sensível, castiga os nervos, limpa os óculos.
que isso às vezes é dos óculos. E acabemos de uma vez com esta flor da moita. Capítulo 35. O caminho de Damasco. Ora, aconteceu que 8 dias depois, como se eu estivesse no caminho de Damasco, ouvi uma voz misteriosa que me sussurrou as palavras das Escrituras. Atos, capítulo 9, versículo 7. Levanta-te e entra na cidade. Essa voz saía de mim mesmo e tinha duas origens: a piedade que me desarmava ante a candura da pequena e o terror de vir amar deveras e desposá-la. Uma mulher coxa. Quanto a esse motivo da minha descida, não há duvidar que ela o achou e me disse. Foi na varanda, na tarde de uma segunda-feira, ao anunciar-lhe que na seguinte manhã viria para baixo. Adeus, suspirou ela, estendendo-me a mão com simplicidade. Faz bem. E como eu nada dissesse, continuou. Faz bem em fugir ao ridículo de casar comigo. Ia dizer-lhe que não. Ela retirou-se lentamente, engolindo as lágrimas. Alcancei a poucos passos e jurei-lhe, por todos os santos do céu, que eu era obrigado a descer, mas que não deixava de lhe querer e muito. Tudo hipérboles frias, que ela escutou sem dizer nada. Acredita-me? Perguntei eu no fim. Não, e digo-lhe que faz bem. Quis retê-la, mas o olhar que me lançou não foi já de súplica, senão de império. Desci da Tijuca na manhã seguinte, um pouco amargurado, outro pouco satisfeito. Vinha dizendo a mim mesmo que era justo obedecer a meu pai, que era conveniente abraçar a carreira política, que a Constituição, que a minha noiva, que o meu cavalo. Capítulo 36. A propósito de botas. Meu pai, que me não esperava, abraçou-me cheio de ternura e agradecimento. Agora é deveras? Disse ele. Posso, enfim? Deixei-o nessa reticência e fui descalçar as botas que estavam apertadas. Uma vez aliviado, respirei a larga e deitei-me a fio comprido, enquanto os pés, e todo eu atrás deles, entrávamos numa relativa bem-aventurança. Então, considerei que as botas apertadas são uma das maiores venturas da terra, porque, fazendo doer os pés, dão asa ao prazer de as descalçar. Mortifica os pés, desgraçado, desmortifica-os depois, e aí tens a felicidade barata, ao sabor dos sapateiros e de Epicuro. Enquanto esta ideia me trabalhava no famoso trapézio, lançava eu os olhos para a Tijuca e via a Aleijadinha perder-se no horizonte do pretérito, e sentia que o meu coração não tardaria também a descalçar as suas botas. E descalçou-as o lascivo. 4 ou 5 dias depois, saboreava esse rápido, inefável e incoercível momento de gozo, que sucede a uma dor pungente, a uma preocupação, a um incômodo. Daqui inferi eu que a vida é o mais engenhoso dos fenômenos, porque só aguça a fome, com o fim de deparar a ocasião de comer. E não inventou os calos, senão porque eles aperfeiçoam a felicidade terrestre. Em verdade vos digo que toda sabedoria humana não vale um par de botas curtas. Tu, minha Eugênia, é que não as descalçaste nunca. Foste aí pela estrada da vida, manquejando da perda e do amor. Triste como os enterros pobres, solitária, calada, laboriosa, até que viesse também para essa outra margem. O que eu não sei é se a tua existência era muito necessária ao século. Quem sabe? Talvez um comparsa de Vênus fizesse patear a tragédia humana. Capítulo 37. Enfim. Eis aqui Vigília. Antes de ir à casa do conselheiro Dutra, perguntei a meu pai se havia algum ajuste prévio de casamento. Nenhum ajuste. Há tempos
Conversando com ele a teu respeito, confessei-lhe o desejo que tinha de te ver deputado. E de tal modo falei que ele prometeu fazer alguma coisa, e creio que o fará. Quanto à noiva, é o nome que dou a uma criaturinha que é uma joia, uma flor, uma estrela, uma coisa rara. É a filha dele. Imaginei que se casasse com ela, mais depressa serias deputado. Só isso? Só isso. Fomos à casa do Dutra. Era uma pérola esse homem. Risonho, jovial, patriota, um pouco irritado com os males públicos, mas não desesperando de os curar depressa. Achou que a minha candidatura era legítima, convinha, porém, esperar alguns meses, e logo me apresentou a mulher, uma estimável senhora, e a filha, que não desmentiu em nada o panegírico de meu pai. Juro-vos que em nada. Relede o capítulo 27. Eu, que levava ideias a respeito da pequena, fitei-a de certo modo. Ela, que não sei se as tinha, não me fitou de modo diferente. E o nosso olhar primeiro foi pura e simplesmente conjugal. No fim de um mês, estávamos íntimos. Capítulo 38. A quarta edição. Venha cá jantar amanhã, disse-me o Dutra uma noite. Aceitei o convite. No dia seguinte, mandei que a Sérgio me esperasse no largo de São Francisco de Paula e fui dar várias voltas. Lembra-vos ainda a minha teoria das edições humanas? Pois sabei que naquele tempo estava eu na quarta edição, a revista e emendada, mas ainda inçada de descuidos e barbarismos. Defeito que, aliás, achava alguma compensação no tipo, que era elegante, e na encadernação, que era luxuosa. Dadas as voltas, ao passar pela Rua dos Ourives, consulto o relógio e cai-me o vidro na calçada. Entro na primeira loja que tinha à mão, era um cubículo, pouco mais, empoeirado e escuro. Ao fundo, por trás do balcão, estava sentada uma mulher, cujo rosto amarelo e bexiguento não se destacava logo à primeira vista, mas logo que se destacava era um espetáculo curioso. Não podia ter sido feia, ao contrário, via-se que fora bonita, e não pouco bonita. Mas a doença e uma velhice precoce destruíam-lhe a flor das graças. As bexigas tinham sido terríveis. Os sinais grandes e muitos faziam saliências e encarnas, declives e aclives, e davam uma sensação de lixa grossa, enormemente grossa. Eram os olhos a melhor parte do vulto, e, aliás, tinham uma expressão singular e repugnante que mudou, entretanto, logo que eu comecei a falar. Quanto ao cabelo, estava russo e quase tão poento como os portais da loja. Num dos dedos da mão esquerda, fulgia-lhe um diamante. Creloeis pósteros, essa mulher era Marcela. Não a conheci logo, era difícil, ela, porém, conheceu-me apenas lhe dirigi a palavra. Os olhos chisparam e trocaram a expressão usual por outra, meio doce e meio triste. Vi-lhe um movimento como para esconder-se ou fugir. Era o instinto da vaidade, que não durou mais de um instante. Marcela acomodou-se e sorriu. Quer comprar alguma coisa? Disse ela, estendendo-me a mão. Não respondi nada. Marcela compreendeu a causa do meu silêncio. Não era difícil. E só hesitou, creio eu, em decidir o que dominava mais, se o assombro do presente, se a memória do passado. Deu-me uma cadeira e, com um balcão permeio, falou-me longamente de si, da vida que levara, das lágrimas que eu lhe fizera verter, das saudades, dos desastres, enfim, das bexigas que lhe escalavraram o rosto e do tempo que ajudou a moléstia, adiantando-lhe a decadência. Verdade é que tinha a alma decrépita. Vendera tudo, quase tudo. Um homem que a amara outrora
e lhe morreu nos braços, deixara-lhe aquela loja de ourivesaria. Mas, para que a desgraça fosse completa, era agora pouco buscada a loja. Talvez pela singularidade de a dirigir uma mulher. Em seguida pediam-me que lhe contasse a minha vida. Gastei pouco tempo em dizer-lhe, não era longa nem interessante. Casou, disse Marcela no fim da minha narração. Ainda não, respondi secamente. Marcela lançou os olhos para a rua com a atonia de quem reflete ou relembra. Eu deixei-me ir então ao passado e, no meio das recordações e saudades, perguntei a mim mesmo por que motivo fizera tanto desatino. Não era essa certamente a Marcela de 1822, mas a beleza de outro tempo valia uma terça parte dos meus sacrifícios? Era o que eu buscava saber, interrogando o rosto de Marcela. O rosto dizia-me que não, ao mesmo tempo os olhos me contavam que, já outrora, como soube, ardia neles a flama da cobiça. Os meus é que não souberam ver-lhe. Eram olhos da primeira edição. Mas por que entrou aqui? Viu-me da rua, saindo ela daquela espécie de torpor? Não, supunha entrar numa casa de relojoeiro, queria comprar um vidro para esse relógio. Vou a outra parte, desculpe-me, tenho pressa. Marcela suspirou com tristeza. A verdade é que eu me sentia pungido e aborrecido ao mesmo tempo, e ansiava por me ver fora daquela casa. Marcela, entretanto, chamou um moleque e deu-lhe o relógio e, apesar da minha oposição, mandou-o a uma loja da vizinhança comprar o vidro. Não havia remédio, sentei-me outra vez. Disse ela então que desejava ter a proteção dos conhecidos de outro tempo. Ponderou que mais tarde ou mais cedo era natural que me casasse e afiançou que me daria finas joias por preços baratos. Não disse preços baratos, mas usou uma metáfora delicada e transparente. Entrei a desconfiar que não padecera nenhum desastre, só a moléstia, que tinha o dinheiro a bom recado e que negociava com o único fim de acudir à paixão do lucro, que era o verme roedor daquela existência. Foi isso mesmo que me disseram depois. Capítulo 39. O vizinho. Enquanto eu fazia comigo mesmo aquela reflexão, entrou na loja um sujeito baixo, sem chapéu, trazendo pela mão uma menina de 4 anos. Como passou de hoje de manhã? Disse ele a Marcela. Assim. Vem cá, maricota. O sujeito levantou a criança pelos braços e passou-a para dentro do balcão. Anda, disse ele, pergunta a dona Marcela como passou a noite. Estava ansiosa por vir cá, mas a mãe não tinha podido vesti-la. Então, maricota, toma a bênção. Olha a vara de marmelo. Assim, não imagina o que ela é lá em casa. Fala na senhora todos os instantes. E aqui parece uma pamonha. Ainda ontem... Diga, maricota. Não diga não, papai. Então foi alguma coisa feia? Perguntou Marcela, batendo na cara da menina. Eu lhe digo, a mãe ensina-lhe a rezar todas as noites um Padre Nosso e uma Ave Maria oferecidos a Nossa Senhora. Mas a pequena ontem veio pedir-me com voz muito humilde, imagine o quê? Que queria oferecê-los a Santa Marcela. Coitadinha, disse Marcela beijando-a. É um namoro, uma paixão, como a senhora não imagina. A mãe diz que é feitiço. Contou mais algumas coisas, o sujeito, todas muito agradáveis, até que saiu levando a menina, não sem deitar-me um olhar interrogativo ou suspeitoso. Perguntei a Marcela quem era ele. É um relojoeiro da vizinhança, um bom homem, a mulher também. E a filha é galante, não? Parecem gostar muito de mim. É boa gente. Ao proferir essas palavras, havia um tremor de alegria na voz de Marcela, e no rosto, como se lhe espraiou uma onda de ventura. Capítulo 40. Na sege. Nisto entrou o moleque, trazendo o relógio com vidro novo. Era tempo.
Já me custava estar ali. Dei uma moedinha de prata ao moleque, disse a Marcela que voltaria noutra ocasião e saí a passo largo. Para dizer tudo, devo confessar que o coração me batia um pouco, mas era uma espécie de dobre de finados. O espírito ia travado de impressões opostas. Notem que aquele dia amanhecera alegre para mim. Meu pai, ao almoço, repetiu-me por antecipação o primeiro discurso que eu tinha de proferir na Câmara dos Deputados. Rimos-nos muito, e o sol também, que estava brilhante, como nos mais belos dias do mundo, do mesmo modo que Virgília devia rir, quando eu lhe contasse as nossas fantasias do almoço. Vai senão quando cai-me o vidro do relógio, entro na primeira loja que me fica à mão, e eis que me surge o passado, ei-lo que me lacera e beija, ei-lo que me interroga, com um rosto cortado de saudades e bexigas. Lá o deixei. Meti-me às pressas na sege que me esperava no Largo de São Francisco de Paula e ordenei ao boleeiro que rodasse pelas ruas afora. O boleeiro atiçou as bestas, a sege entrou a sacolejar-me, as molas gemiam, as rodas sulcavam rapidamente a lama que deixara a chuva recente, e tudo isso me parecia estar parado. Não há às vezes um certo vento morno, não forte nem áspero, mas abafadiço, que nos não leva o chapéu da cabeça, nem rodomoinha nas saias das mulheres, e todavia é, ou parece ser, pior do que se fizesse uma e outra coisa, porque abate, afrouxa, e como é que dissolve os espíritos? Pois eu tinha esse vento comigo, e certo de que ele me soprava por achar-me naquela espécie de garganta entre o passado e o presente, almejava por sair da planície do futuro. O pior é que a sege não andava. João, bradei ao boleeiro, essa sege anda ou não anda? Ué, nhonhó, já estamos parados na porta do senhor conselheiro.